Olá, alunos do nono ano da Educandária Menino Jesus. Aqui quem fala é a professora Flávia. E para darmos continuidade às nossas aulas de geografia, faremos uso das videoaulas postadas aqui no YouTube. Esta videoaula é referente ao capítulo 2, que se chama O Grande Mosaico Mundial. É mais especificamente o cenário 1. Assim como no livro de vocês, eu dividi as videoaulas por cenários. Então, os próximos cenários serão vistos em outras videoaulas. Este capítulo, ele tem como objetivo pedagógico traçar um perfil da sociedade atual com base nas transformações ocorridas ao longo dos séculos. Nele nós vamos estudar sobre a ordem mundial, sobre a Guerra Fria e também sobre as superpotências econômicas. Nessa videoaula, como eu disse, vamos estudar o cenário 1. Ele tem como título Geopolítica, o jogo do poder bélico e econômico das potências. Então, a partir daqui do título, a gente já sabe que vamos falar das potências no que vão disputar quem tinha mais poder bélico, ou seja, quem tinha mais armas, mais poder de guerra e quem tinha mais poder econômico. É isso que a gente vê. Então, pessoal, depois da industrialização, depois da Revolução Industrial, vários países da Europa e os Estados Unidos conseguiram aumentar a sua economia, ter um capital muito maior, muito mais dinheiro, porque eles puderam fabricar produtos, muito mais produtos, com as máquinas. Com as máquinas a fabricação era muito mais rápida e tinha muito mais produto em pouco tempo. E aí eles puderam aumentar o lucro deles. Com esse aumento do lucro, esses países investiram em armamentos e também fizeram crescer as suas forças armadas, o seu exército, por exemplo. Como a gente falou aqui, para ser uma superpotência, as superpotências elas acabam brigando para saber quem tem uma economia mais forte, quem tem mais dinheiro, quem consegue mais mercado, ou seja, mais países para comprar seus produtos, e também quem tem um armamento mais forte, um exército muito mais forte para se proteger de uma possível guerra. Então, esse perigoso jogo da geopolítica, que começou lá na segunda metade do século XIX, foi disputado pelos países da Europa e os Estados Unidos. Aí, pessoal, o que aconteceu? Nesse jogo do geopolítico, ele meio que mudou um pouco de figura, porque um geopolítico britânico, o Halford, ele elaborou uma teoria, a teoria de Heartland. Heart, que significa coração, E essa teoria defende que aquele que dominasse o coração do mundo, que segundo esse geopolítico, o coração do mundo ficaria na Eurásia. Eurásia é o continente europeu e o continente asiático, Então, segundo ele, aquele que dominasse esse local, a Europa e a Ásia, seria o vencedor do jogo geopolítico mundial. Então, ele quis dizer o quê? Se algum país conseguisse dominar os países da Europa e da Ásia, ele seria a maior superpotência mundial, O alemão Karl, usando as ideias do geógrafo alemão Hetzel, defendia a existência de um espaço vital que deveria ser ocupado por uma nação para lhe render recursos suficientes ao seu crescimento e sua manutenção, criando a zona alemã, que seria a Europa, a África e o Oriente Médio, o espaço vital de direito do povo alemão. Então, aqui já é outro teórico, que é o teórico Karl, E junto com as ideias de outro geógrafo, que é o Hetzel, ele dizia que existia no mundo um território que ele chamou de espaço vital, E nesse território que
que ele dizia que seria a Europa, a África e o Oriente Médio, deveria ser ocupado por uma nação para render recursos suficientes para o seu crescimento. E ele dizia que essa nação era os alemães, né? A Alemanha. Então esse teórico estava defendendo que a superpotência econômica mundial seria a Alemanha. Momento que está carregando aqui o slide. Então, nós vimos que uma teoria dizia que a superpotência seria aquela que dominasse a Eurásia, né? A Europa e a Ásia. Outra teoria já falava que a superpotência deveria ser a Alemanha, que aí ela ia poder organizar toda a Europa, a Ásia e a África. Mas só que depois dessas teorias, houve o surgimento dos Estados Unidos como superpotência capitalista mundial. E também houve a expansão do socialismo no mundo, a partir do crescimento da União Soviética como potência econômica militar. Então, a gente viu aí que recriou-se o jogo no tabuleiro geopolítico mundial. Não mais teria qualquer país que poderia ser uma superpotência, mas sim nós podemos ver a disputa entre duas, que seria a disputa entre o socialismo e o capitalismo. A disputa territorial passou-se a se dar pela ótica ideológica na oposição entre capitalismo e socialismo, inaugurando uma nova era na geopolítica mundial, baseada no poder bélico dos Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e da União Soviética à frente dos blocos dos países socialistas. Então, nós estamos vendo aí agora a disputa nesse jogo geopolítico entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Essa disputa ela foi chamada de Guerra Fria, né? Como vocês já viram até no ano passado, a gente falou sobre a Guerra Fria, que foi uma guerra que não houve um confronto direto, mas é um confronto ideológico. Desde o pós-guerra até o ano de 1991, as duas potências militares fizeram do espaço mundial o palco para sua disputa silenciosa pelo domínio, incitando outros países a entrarem no conflito em nome de seus planos estratégicos. Então, o que acontecia? As duas potências, de forma silenciosa porque não houve confronto, né? Elas disputavam um domínio do mundo. Quem ia dominar? E iriam, como elas eram superpotências, economicamente desenvolvidas, elas prestavam ajuda aos países, ajuda financeira, para que eles pudessem ficar do lado deles nessa guerra. Então, iria vencer o país que mais tivesse aliados, né? As duas potências não chegaram a entrar em conflito durante mais de 40 anos de disputa, mas foram decisivas para influenciar na evolução do espaço geográfico mundial. Na segunda metade do século XX, o mundo assistiu com muita atenção à evolução do poder bélico das nações mais poderosas, como os Estados Unidos e a União Soviética, China, Inglaterra e também França. Então, por que com muita atenção? Porque o poder bélico delas estava tão grandes, mas tão grandes, que se elas entrassem em conflito, eles poderiam destruir a Terra toda. A corrida armamentista, protagonizada por estes e outros países, teve como principal preocupação o desenvolvimento de tecnologias nucleares, como armas de destruição em massa, tais como bombas atômicas, bombas de hidrogênio, ogivas nucleares, mísseis de longo alcance, submarinos nucleares e etc. Então, gente, houve uma corrida armamentista para ver quem
conseguia desenvolver a arma mais letal. Então, imagine só se eles entrassem em confronto direto, usando bombas atômicas, ogivas nucleares, vários mísseis. Iria ser um caos na Terra, né? A corrida armamentista, protagonizada pelos Estados Unidos e a União Soviética, teve na corrida espacial elementos de colaboração no desenvolvimento de aeronaves, foguetes, materiais resistentes e outras tecnologias que eram disputadas por americanos e soviéticos para saber quem teria a hegemonia do espaço. Então eles acharam assim, nós já temos bombas suficientes para acabar com a Terra. Então nenhum de nós dois ganhou, nem nos Estados Unidos, nem a União Soviética, porque tanto um como o outro poderia acabar com o mundo. Então, essa corrida armamentista passou a ser uma corrida espacial para quem conseguisse chegar ao espaço, né? E para isso, houve o desenvolvimento de aeronaves, foguetes, né, que puderam ser mandados para o espaço e eles assim disputar a hegemonia. Muitos dos avanços na área aeroespacial foram aplicados na fabricação de armas. A situação de tensão entre as potências passou a mudar com a assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, no ano de 1968. Então, gente, os governantes dos dois países, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, eles tinham preocupações, os dois tinham preocupações sobre a perda do controle do arsenal e a destruição do mundo por uma guerra nuclear. Então, eles produziram essas armas, mas só que eles sabiam que se usasse poderia destruir o mundo. Então, para que isso não acontecesse, eles assinaram um tratado de não proliferação de armas nucleares, ou seja, eles não iam dar, vamos dizer, a fórmula para fazer essas armas para outros países. E também nem eles iriam usar um no outro ou em qualquer outro país, porque poderia, assim, acabar com o mundo, né? Estava iniciando um período de amenização das relações que ficou conhecido como período de distensão. Nesse período, as tensões elas se diminuíram, né? Que todo mundo estava com medo de morrer. Já pensou se os dois países entrassem em guerra? Então, com esse tratado, as tensões se diminuíram e esse período ficou chamado período da distensão. O Tratado da Não Proliferação das Armas Nucleares conta hoje com mais de 189 países e tem passado por revisões constantes desde o ano de 1970, quando entrou em vigor. Então, pessoal, é claro que mesmo eles não difundindo, mostrando como é que se faz essas armas, outros países passaram a ter que ter essas tecnologias e puderam assim também se armar, né, contra uma possível guerra que possa vir a acontecer, mas só que aí eles sempre entrando nesse acordo do TNP. O TNP é questionado por outras nações, porque impede que outros países, além dos 5, que é os Estados Unidos, União Soviética, China, Reino Unido e França, sejam membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses 5 países exercem uma espécie de monopólio e são oficialmente detentores de tecnologias nucleares para fins bélicos. No entanto, outros países possuem bombas nucleares e não fazem parte do TNP, como Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. A Coreia do Norte já foi signatária do TNP, mas em 2003 retirou-se e atualmente preocupa o mundo ao desenvolver bombas nucleares e mísseis. Então, pessoal, nós vemos que tem 5 países que eles são como se mandasse, né, no mundo todo. Só eles podem produzir essas bombas para deixar guardado, mas mesmo eles produzindo, eles estando dentro do tratado, eles se obrigam a não usar. Outros países, eles não estão nesse tratado e estão fazendo e têm tecnologia para fazer essas armas nucleares. Como a gente vê aqui o exemplo, Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte, principalmente em áreas de conflito, de guerra.
né? É por isso que eles não estão nesse tratado, porque como é que eles vão produzir e estar no tratado, né? O último grande episódio da disputa bélica entre as superpotências se deu à chegada de Mikhail Gorbachev ao poder da União Soviética em 1985. O líder soviético empreendeu reformas políticas e econômicas que mostraram ao mundo as intenções de não agressão e redução do arsenal do país. Foram assinados vários acordos de diminuição do arsenal nuclear com o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Então, pessoal, quando esse novo governador chegou ao poder lá na União Soviética, ele fez algumas reformas políticas lá no país. Reformas políticas e reformas econômicas, né? E com essas reformas, ele mostrou que tinha a intenção de não agredir mais o mundo, e queria sair da briga mesmo. E aí ele reduziu o arsenal do país, o arsenal de bombas, de armas de guerra, né? Ele reduziu. Aí também foram assinados vários acordos com também o presidente dos Estados Unidos. As reformas políticas na União Soviética tiveram reflexo no leste europeu, onde vários movimentos populares derrubaram o socialismo, bem como na queda do Muro de Berlim em 1989 e na reunificação da Alemanha em 1990. Em dezembro de 1991, o governador da União Soviética anunciou a dissolução dos países e da criação da Comunidade dos Estados Independentes, SEI. Então, a partir do momento que ele diminuiu seu arsenal, que ele fez tratados com os Estados Unidos, que ia diminuir o seu arsenal nuclear, outros países, eles derrubaram o socialismo, né? Deixaram de ter o socialismo como base de sua economia. Teve a queda do Muro de Berlim, a Alemanha, que estava separada em duas, ela se reunificou. Então, esse governador da União Soviética decidiu, por assim, dissolver a União Soviética. Não existia mais. A União Soviética era vários países juntos, né? Então, ele dissolveu, não existe mais hoje em dia a União Soviética, e o que existe é a Comunidade dos Estados Independentes. Sendo assim, vários outros países foram criados. Nesse momento de aparente resolução, surgiu a ideia de que o mundo passaria a ter apenas uma única liderança. Se era a União Soviética e Estados Unidos, e a União Soviética já não tinha mais tanto poder, né? O socialismo já não tinha mais tanto poder, ficou apenas a liderança por uma única superpotência, os Estados Unidos. O teórico geopolítico nipo-estadunidense Francis Fukuyama chegou a propor que tais acontecimentos marcaram o fim da história, né? A história é uma história desse jogo geopolítico, né? Então, pessoal, o vídeo ele já está bem extenso e a gente tem uma atividade. Eu vou parar ele agora e vou fazer outro vídeo para a atividade, né? Então, até logo.